Olá pessoal, sejam bem-vindos então. Vamos tentar explicar um pouco a questão de número 156 da prova do Enem 2022, caderno azul de matemática. Essa questão envolve um pouco de visão espacial, de poder entender. Então, claro que aqui a gente tem um recurso em casa para mostrar, então fica fácil, mas o cara está na prova sem condições de montar, é mais difícil. Mas aqui eu vou tentar explicar para vocês, para deixar clara a linha de raciocínio, né? A gente tem mais recurso em casa para fazer do que durante a prova, né? Mas vamos lá. O professor de artes orientou seus estudantes a realizar a seguinte sequência de atividade: dobrar uma folha de papel em formato quadrado, certo? 2 vezes em sequência ao longo das linhas tracejadas, conforme ilustrado na figura 1.2, para obter o papel dobrado conforme a figura 3. Então aqui, pessoal, eu fiz, né, como eu falei para vocês, para mim é mais prático, né, eu aqui fazendo em casa, tranquilo, né, do que vocês na prova, sem dúvida nenhuma. Então eu fiz, ó, peguei o papel dobrado, certo? Fiz um quadrado, dobrei na diagonal, dobrei de novo, ficou como a figura 3 lá, ok? Ficou como a figura 3. O que ele fala? Em seguida, no papel dobrado da figura 3, considere o raio R sobre o segmento OM. Então a gente vai ter isso aqui, ó. Isso aqui e isso aqui, vamos supor, certo? Isso aqui seria a nossa folha de papel, quadrado dobrado em 2 partes, certo? Em seguida, no papel da figura 3, considere o raio R sobre o segmento OM. Então eu pegaria o ponto médio aqui, ó, eu tenho o segmento OM aqui, certo? E ele diz o seguinte: o ponto médio do lado, tá? E o OR vale 1/4 do OM. Então eu desloquei aqui, ó. O OR, o segmento OR vale 1/4 do OM, certo? Então eu desloquei para cá e a partir desse raio, né? Ele fez meio de OM. Então ele pegou um raio ali, ó, e fez esse raio aqui, ó. Certo? Esse raio aqui ser metade de OM, do segmento OM. Então ele deslocou o raio para dentro aqui, certo? E a partir daí, como se a gente pegasse um compasso e traçasse, né, esse segmento de raio aí. Por último, recortou o papel ao longo do arco. Então ele pegou aqui esse arco e recortou, certo? E excluiu a parte que contém o setor. Então ele pegou esse setor que cortou, pegou e tirou fora, né? E ele quer saber o que sobrou. Ele quer pegar a figura 5, o que sobrou, certo, pessoal? Então eu tentei simular, que nem eu falei para vocês, né? A gente tem um recurso em casa, tempo, recurso, muito mais do que na prova. Então a gente fez as dobras, ó. Então o que eu fiz aqui, ó? Peguei aquele quadrado que a gente tinha conversado ali anteriormente, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui, né? Peguei o quadrado, certo? Aqui, aqui, certo? Peguei o quadrado, dobrei na metade, certo? Aqui, e voltei a dobrar de novo, certo? E aí fiz, ó, aqui até fiz um cálculo que ele colocou, lá na prova não tem nem compasso, nem nada, mas a gente deslocou aqui, ó, o raio, ó, certo? Então o que acontece? A gente não vai pegar o raio da ponta. Então a gente deslocou, puxou ele para dentro e trouxe o raio. No momento que a gente faz isso, pessoal, se a gente pegasse da ponta, vou mostrar para você depois, seria um círculo. Como a gente tem um raio ali, então a gente poderia certamente ali descartar a D, que é uma elipse, a B, que é um círculo perfeito, né? A E talvez ficasse ali, talvez entre a A e a C. Mas olha só, daí cortando, ó, fazendo ó, a gente vai abrir aqui, ó. O que vai acontecer aqui, ó? Certo? Ó. Então, deixa eu puxar aqui. Ó. Ó como é que ele vai ficar. Ele vai ficar com os gomos ali, ó. Certo? Então não vai ser um círculo perfeito. Ele vai ficar com esses gomos aqui, ó. Não vai ser um círculo, por quê? Porque eu desloquei o raio. Então eu não vou ter um círculo perfeito. Eu vou ter
esses gomos aqui, certo? Esses 4 gomos, então seria a letra C. Daria para ver, pessoal, que não seria o círculo perfeito, porque se vocês fizessem um círculo perfeito, ó, pessoal, até fiz um aqui. Vamos supor aqui que a gente tivesse, ó, o quadrado inicial, certo? O quadrado inicial. Aí eu vou dobrar no meio e depois no meio novamente, certo? E aí se a gente colocasse assim, ó, tá? E se a gente colocasse aqui o raio e fizesse, ó, e se fizesse o raio, traçasse, né, com um compasso aqui e cortasse e tirasse fora essa parte, seria um círculo perfeito. É como se eu tivesse feito o círculo dobrado e ter cortado, entende? Então aqui, ó, eu até cortei, ó, e mostrar para vocês, ó. Então aqui fica um círculo perfeito, ó. Certo? Deixa eu puxar aqui para mostrar para vocês. Ó. Então aqui fica um círculo perfeito, certo? Por que ficou perfeito? Porque a gente pegou da ponta do R e traçou ó, o compasso. Aqui eu desloquei. Quando eu desloquei, eu acabei fazendo aqueles 4 gomos ali, que é a letra C. Tá, pessoal? Então, isso é para desenvolver talvez a capacidade de visualização geométrica, né? De enxergar o sólido, né? Ou o corte da folha. É um pouco de imaginação aí, mas espero ter ajudado. Se vocês gostarem, dê um like aí. Muito obrigado, um grande abraço.